O clima entre Zé Felipe e Virgínia Fonseca, que já vinha tenso há semanas, atingiu um novo patamar. Segundo fontes próximas ao casal, o cantor teria recusado um acordo extrajudicial proposto pelos advogados de Virgínia, optando por levar toda a disputa para o tribunal. O motivo? Um conjunto de cláusulas que, segundo ele, o colocariam em desvantagem tanto financeira quanto emocionalmente. Tudo começou quando conversas sobre a divisão de bens e responsabilidades com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, tornaram-se cada vez mais delicadas. Virgínia, preocupada com a exposição pública, teria tentado resolver tudo longe dos holofotes, mas Zé Felipe, influenciado por conselheiros e familiares, acreditava que apenas a justiça poderia garantir imparcialidade e transparência. Pessoas ligadas à família revelam que Leonardo, pai de Zé Felipe, teria sido um dos principais incentivadores da decisão. Ele teria dito ao filho que acordo sem papel assinado vale pouco, reforçando a importância de formalizar cada detalhe sob supervisão jurídica. A partir daí, os bastidores da separação ganharam contornos de guerra judicial. O escritório de advocacia que representa Zé Felipe foi visto entrando e saindo do Fórum de Goiânia, enquanto fontes afirmam que documentos já foram protocolados no início da semana. Do outro lado, a equipe de Virgínia tenta minimizar a repercussão, evitando qualquer declaração pública sobre o caso. Ainda assim, o silêncio da influenciadora apenas aumenta as especulações, principalmente nas redes sociais, onde fãs se dividem entre apoiar o cantor ou defender a empresária. Em meio à tensão, um detalhe chama a atenção: Zé Felipe teria se recusado a participar de uma reunião intermediada por um juiz de conciliação, alegando que não confia mais em qualquer tentativa de reconciliação. Agora é questão de princípio, teria dito a pessoas próximas. Essa frase rapidamente se espalhou por grupos de fãs e portais de celebridades, transformando-se em um símbolo da nova fase da disputa. Enquanto isso, Virgínia tenta manter a rotina de gravações e compromissos comerciais, mas quem convive com ela garante que o abalo emocional é visível. Segundo um colaborador, ela está tentando demonstrar força, mas a situação está pesando demais. O caso promete se tornar um dos processos mais comentados do ano, especialmente por envolver um casal que construiu boa parte da própria imagem na internet. O público, acostumado a acompanhar cada passo da vida dos dois, agora assiste ao desenrolar de um drama jurídico que ameaça mudar completamente o rumo de suas carreiras e da própria relação familiar. Nos corredores do tribunal, fala-se que a primeira audiência está marcada para as próximas semanas e que nenhum dos dois pretende recuar. Se antes as divergências eram tratadas em silêncio, agora o conflito ganhou um palco oficial, com juízes, advogados e testemunhas prontos para colocar em pauta o que por anos parecia um casamento perfeito. Nos corredores discretos dos escritórios de advocacia em Goiânia e São Paulo, o caso Zé Felipe versus Virgínia já se tornou pauta prioritária. O processo, que até poucos dias atrás era tratado como uma tentativa de separação pacífica, se transformou em uma verdadeira batalha de bastidores. Advogados, assessores e consultores financeiros agora trabalham em silêncio, mas com intensidade, enquanto cada movimento do casal é analisado com cautela. Segundo apurou a reportagem, a recusa de Zé Felipe em aceitar o acordo proposto pela equipe de Virgínia teria ocorrido após uma longa reunião com seus representantes legais. Eles consideraram algumas cláusulas abusivas e excessivamente favoráveis à influenciadora, especialmente no que diz respeito à divisão de bens adquiridos durante o casamento. O principal impasse, no entanto, gira em torno de direitos de imagem e participação nos lucros das empresas fundadas por Virgínia, muitas das quais contaram com a presença e influência direta do cantor em seus conteúdos e campanhas. O clima esquentou ainda mais quando o nome de empresas registradas em conjunto surgiu na documentação. Segundo fontes, divergências sobre quem realmente tem direito sobre marcas e contratos publicitários firmados durante o período de união. Virgínia teria insistido em manter o controle total de suas operações, enquanto Zé Felipe, aconselhado por especialistas, passou a reivindicar uma fatia proporcional. Nos bastidores, comenta-se que a defesa de Zé Felipe pretende apresentar comprovantes de participação ativa em campanhas e conteúdos que ajudaram a alavancar as vendas das marcas associadas à influenciadora. A estratégia jurídica é clara:
demonstrar que ele foi mais do que um coadjuvante nas ações comerciais, o que lhe daria direito a compensações financeiras significativas. Enquanto isso, a equipe de Virginia busca reforçar o argumento de que o sucesso empresarial da influenciadora é resultado direto de seu trabalho e investimento individual, não de uma construção conjunta. Advogados dela têm se concentrado em apresentar documentos que comprovem a separação patrimonial e o fato de que os contratos foram firmados em nome exclusivo dela, sem vínculo jurídico com o marido. Em paralelo, o caso começa a despertar a atenção da mídia especializada em celebridades e direito de família. Juristas de renome foram convidados a comentar o caso em programas de TV, ressaltando que essa disputa pode se tornar um precedente importante no cenário jurídico brasileiro, especialmente envolvendo casais que compartilham vida pública e negócios nas redes sociais. O que era apenas uma crise conjugal se transformou em uma questão de marca, imagem e poder econômico. Pessoas próximas a Zé Felipe afirmam que ele está disposto a ir até o fim, mesmo que isso signifique uma longa batalha judicial. Ele sente que por muito tempo viveu à sombra da imagem da Virginia, agora quer ser reconhecido não só como marido dela, mas como alguém que contribuiu para o império que ela construiu, confidenciou um amigo da família. Virginia, por sua vez, tenta conter danos e manter a postura de profissionalismo diante das câmeras. Internamente, porém, há relatos de que a influenciadora se sente traída pela postura do ex-companheiro, principalmente por ele ter levado o caso aos tribunais. Ela queria resolver tudo em casa, de forma discreta, não imaginava que ele fosse dar esse passo, relatou uma pessoa que trabalha diretamente com ela. O embate agora está nas mãos da justiça. O juiz responsável pelo caso já teria solicitado sigilo parcial nos autos, uma medida que visa proteger as informações financeiras e familiares envolvidas. Mas, como é de praxe quando se trata de figuras públicas, vazamentos e especulações continuam a surgir diariamente. Com o avanço do processo, é esperado que novas testemunhas sejam convocadas, inclusive funcionários e ex-colaboradores do casal, que poderão lançar luz sobre os bastidores da relação e do crescimento do império digital de Virginia. Tudo indica que esta disputa está apenas começando e que os próximos capítulos revelarão estratégias cada vez mais calculadas, emocionais e explosivas, onde cada frase, cada documento e cada lembrança compartilhada poderá se tornar uma arma no tribunal. Assim que a notícia de que Zé Felipe havia recusado o acordo com Virginia e levado o caso para o tribunal começou a circular, a internet entrou em colapso. Em poucas horas, o nome do casal estava entre os assuntos mais comentados do país. O público, acostumado a acompanhar cada passo da vida deles pelas redes, se viu diante de um novo tipo de espetáculo. Um drama jurídico com contornos pessoais, transmitido não pelas câmeras, mas pelos rumores e vazamentos. No início, tanto Virginia quanto Zé Felipe tentaram manter o silêncio. Nenhum dos dois se pronunciou oficialmente, o que só alimentou ainda mais as especulações. Em grupos de fãs, prints de supostas conversas, documentos e até trechos de áudios começaram a circular. Embora a maioria não tenha confirmação de autenticidade, muitos acreditam que vazamentos reais tenham ocorrido dentro das próprias equipes jurídicas. Entre os vazamentos mais comentados está um trecho de e-mail em que o advogado de Zé Felipe questiona a validade de um contrato de patrocínio milionário vinculado ao nome de Virginia. Segundo o documento, o cantor teria participado da campanha, mas não teria recebido qualquer porcentagem dos lucros. A defesa dele alega que isso prova a existência de desequilíbrios financeiros no relacionamento e a discussão rapidamente tomou conta das redes. Em paralelo, o público se dividiu. De um lado, fãs de Virginia defenderam a influenciadora, alegando que o sucesso dela foi construído com esforço e estratégia. Do outro, admiradores de Zé Felipe ressaltaram que ele sempre esteve ao lado da esposa, participando ativamente de vídeos, lives e divulgações. A hashtag Dora Justiça por Zé Felipe chegou aos Trending Topics, seguida pouco depois por Noig Força Virginia, transformando o conflito em uma verdadeira guerra de narrativas digitais. Perfis especializados em fofocas começaram a publicar análises diárias do caso, e cada detalhe do visual de Virginia nas aparições públicas ao tom de voz de Zé Felipe nas entrevistas antigas passou a ser interpretado como pista.
Parece que a internet virou o próprio tribunal, comentou uma apresentadora de um programa de entretenimento. Todo mundo quer julgar, todo mundo quer escolher um lado. Entre os influenciadores, o silêncio também foi notado. Amigos próximos, como colegas de trabalho e parceiros comerciais, evitaram comentar o caso abertamente, mas internautas notaram mudanças sutis. Alguns deixaram de seguir um dos dois. Outros apagaram stories antigos em que apareciam juntos. Esse tipo de comportamento alimentou ainda mais a curiosidade e a sensação de que algo muito mais sério estava acontecendo por trás das câmeras. Fontes ligadas à equipe de Virginia confirmam que ela ficou extremamente abalada com os vazamentos. A influenciadora teria reforçado o contrato de confidencialidade com seus funcionários e determinado que qualquer pessoa que divulgasse informações internas seria imediatamente processada. Do outro lado, a equipe de Zé Felipe também passou a adotar medidas semelhantes, restringindo o acesso a documentos e contatos diretos com a imprensa. Apesar das tentativas de controle, a imagem pública dos dois começou a sofrer arranhões. Marcas e patrocinadores passaram a agir com cautela, evitando associar campanhas a qualquer um dos lados até que o caso se estabilizasse. Isso representa uma preocupação real, já que boa parte da receita do casal vinha justamente de contratos publicitários e parcerias digitais. Um especialista em marketing digital, ouvido por portais de celebridades, afirmou: eles sempre foram vistos como um casal modelo de sucesso nas redes. Essa disputa pública não só ameaça a imagem deles, mas também pode afetar a confiança das empresas em futuros acordos comerciais. Enquanto o tribunal prepara as audiências, o tribunal da internet segue ativo, julgando, opinando e criando teorias a cada nova publicação. Em meio a tudo isso, o silêncio de ambos virou um ruído ensurdecedor. Quanto mais evitam falar, mais as pessoas querem saber o que realmente aconteceu. A situação, que começou como um conflito jurídico, já se transformou em um fenômeno midiático. E, segundo fontes próximas, os próximos dias prometem ser ainda mais turbulentos, com a expectativa de novos documentos sendo anexados ao processo e possíveis depoimentos que podem mudar o rumo da história. A manhã era nublada em Goiânia quando os flashes começaram a pipocar na porta do fórum. Câmeras, repórteres e curiosos se aglomeravam atrás das faixas de isolamento, esperando por uma cena que parecia saída de um roteiro de novela. Zé Felipe e Virginia frente a frente pela primeira vez desde a separação. Era o início das audiências preliminares do processo que já vinha movimentando os bastidores há semanas. Pontualmente às 9 horas, o carro de Virginia chegou. Ela desceu com expressão firme, vestida de maneira sóbria, acompanhada por seus advogados e seguranças. Não falou com a imprensa, mas o olhar sério e o silêncio pesado diziam mais do que qualquer declaração. Poucos minutos depois, outro carro preto estacionou e dele saiu Zé Felipe, de terno escuro, visivelmente tenso. Cumprimentou brevemente a equipe jurídica e entrou sem olhar para os lados. Foi o primeiro encontro público desde que a notícia da disputa judicial se espalhou, e a tensão era palpável. Dentro da sala de audiências, o juiz responsável pelo caso pediu discrição e lembrou a ambas as partes que o foco seria a tentativa de conciliação inicial, algo que, embora previsto pela lei, já se sabia improvável de acontecer. Segundo relatos obtidos por fontes próximas, o clima foi de distância absoluta. Nenhum dos dois trocou palavras diretas. A comunicação ocorreu apenas por meio dos advogados. A tentativa de acordo foi novamente apresentada pela defesa de Virginia, que ofereceu uma reestruturação dos termos financeiros e dos direitos de imagem. No entanto, Zé Felipe manteve a posição: não aceito nada fora dos autos, teria dito em voz baixa, mas firme. Durante a audiência, o magistrado buscou compreender os pontos principais do impasse. A defesa de Virginia enfatizou que o cantor estaria sendo influenciado por pessoas externas ao relacionamento, mencionando interferências familiares que estariam atrapalhando a resolução pacífica. Já os advogados de Zé Felipe insistiram que o objetivo dele é apenas garantir justiça e transparência na partilha. Em determinado momento, o juiz teria perguntado diretamente a ambos se ainda havia possibilidade de um diálogo pessoal.
O silêncio que se seguiu foi interpretado como resposta. Virgínia, com o semblante carregado, desviou o olhar. Zé, de braços cruzados, olhava fixamente para a mesa. O clima tornou-se quase insustentável. Ao final da sessão, o magistrado determinou a continuidade do processo em caráter contencioso, com prazos definidos para a apresentação de provas e depoimentos. Foi o ponto que selou a transformação definitiva da separação em uma guerra judicial. Na saída, o tumulto era inevitável. Jornalistas tentavam arrancar qualquer declaração e os flashes capturaram cada expressão. Zé Felipe manteve-se em silêncio, mas uma frase dita a um assessor vazou poucas horas depois e se espalhou pela imprensa. "Eu tentei fazer tudo certo, agora vai ser do jeito que tiver que ser." Do lado de Virgínia, a postura foi parecida, discreta, contida, mas visivelmente abalada. Pessoas próximas garantem que ela chorou ao chegar em casa e teria desabafado com amigos sobre a sensação de estar sendo injustiçada publicamente. Ainda assim, decidiu manter a agenda profissional e apareceu em uma gravação no dia seguinte, tentando demonstrar normalidade. A repercussão foi imediata. Portais de notícias publicaram comparativos de expressões, roupas e gestos dos dois durante a audiência. Analistas de comportamento chegaram a ser convidados para comentar o linguajar corporal do casal. O público dividido transformou cada detalhe em motivo de debate. O olhar de Virgínia, o tom de Zé Felipe, o tempo de permanência de cada um na sala. No entanto, por trás das câmeras, o que se desenhava era algo mais profundo. A partir daquela audiência, a relação entre eles passou de pessoal para jurídica. E qualquer tentativa de reconciliação parecia ter ficado no passado. A imprensa já falava em testemunhas sendo preparadas, documentos sigilosos sendo reunidos e estratégias sendo reformuladas por ambos os lados. Fontes próximas afirmam que a próxima etapa será decisiva, a apresentação das provas e dos depoimentos-chave, incluindo pessoas que trabalharam com o casal durante os anos de parceria pública. E segundo rumores, algumas dessas testemunhas têm muito mais a revelar do que o público imagina. Os dias que antecederam a segunda audiência foram marcados por tensão e expectativa. Fontes próximas ao processo afirmam que novas provas e testemunhos decisivos estavam prestes a vir à tona. Diferente da primeira sessão, essa não seria uma simples tentativa de conciliação, mas o início do confronto de versões, onde cada palavra teria peso de sentença. A imprensa aguardava ansiosa do lado de fora, enquanto os advogados das duas partes entravam e saíam com pastas volumosas. O juiz determinara sigilo sobre o conteúdo das oitivas, mas, como em quase todo caso de alto perfil, informações começaram a vazar ainda durante o andamento da audiência, e o que veio à tona surpreendeu até os mais céticos. Entre as testemunhas ouvidas estava uma ex-funcionária do casal que trabalhou com eles por mais de 2 anos. No depoimento, ela descreveu o ambiente de trabalho como intenso, cheio de pressões e diferenças. Segundo ela, os desentendimentos entre Zé Felipe e Virgínia vinham crescendo há muito tempo, especialmente por questões ligadas à gestão das empresas e controle das decisões públicas. Ele queria mais voz nas decisões, ela achava que ele estava sendo influenciado por pessoas de fora, relatou. Outro depoimento, dado por um assessor jurídico que acompanhou as negociações iniciais, confirmou que Zé Felipe recusou um acordo altamente vantajoso financeiramente, optando por levar o caso à justiça por princípio. Ele não queria dinheiro, queria o reconhecimento de que participou da construção de tudo o que eles fizeram juntos, afirmou. Essa fala foi vista como um divisor de águas no caso, transformando a narrativa pública de ganância em uma busca por validação pessoal. Mas a maior reviravolta veio com um documento anexado pela defesa de Virgínia, um contrato de confidencialidade que teria sido firmado entre o casal e uma marca de cosméticos. O documento continha cláusulas específicas sobre uso de imagem, propriedade intelectual e divisão de lucros. Nele, o nome de Zé Felipe aparecia como participante colaborativo, não como coproprietário, o que, para os advogados dela, encerrava qualquer discussão sobre participação empresarial. Ainda assim, a equipe de Zé rebateu imediatamente, alegando que havia provas de que a assinatura do contrato ocorreu após o início das campanhas, o que invalidaria parte das cláusulas.
Um verdadeiro jogo técnico e emocional tomou conta da sala. De um lado, Virginia tentando proteger seu império, do outro, Zé tentando recuperar a própria identidade diante do público e da justiça. Quando a audiência terminou, o semblante de ambos mostrava o desgaste de uma guerra longa demais. Nenhum dos dois quis dar declarações. O juiz, segundo fontes, teria pedido calma às partes e reforçado que uma decisão final ainda levaria semanas. Mas, mesmo antes do veredito, a sensação era de que nenhum deles sairia vitorioso por completo. Do lado de fora, a imprensa já tratava o caso como um divórcio histórico. Programas de TV, podcasts e portais especializados comentavam cada detalhe, transformando o processo em um verdadeiro espetáculo nacional. As redes sociais se tornaram palco de teorias, análises e julgamentos paralelos. Enquanto isso, pessoas próximas ao casal relatavam um cansaço evidente, uma exaustão emocional que ia além do processo jurídico. Fontes afirmam que, após a audiência, Virginia teria decidido viajar com as filhas para descansar, enquanto Zé Felipe optou por se isolar no interior, perto do pai, buscando tranquilidade e apoio emocional. A relação entre os dois, segundo amigos, agora se resume a interações formais por meio dos advogados e a decisões judiciais que envolvem as crianças e o patrimônio. Mesmo com o caso sob sigilo, uma frase dita por Zé Felipe a um repórter que o encontrou por acaso ecoou nas redes sociais horas depois. "Eu não perdi, eu só parei de lutar por algo que já não existia." Essa frase marcou o fim simbólico de uma história que começou sob os holofotes do amor e terminou sob as luzes frias de um tribunal. Virginia, por sua vez, limitou-se a publicar uma legenda enigmática em uma de suas postagens. Tudo o que acontece, acontece por um motivo. O público entendeu o recado. Aquilo não era mais apenas uma separação, era o encerramento definitivo de um ciclo que começou diante das câmeras e terminou nas páginas de um processo judicial. Com a decisão final ainda em andamento, uma coisa ficou clara para todos: o império que construíram juntos continuará existindo, mas jamais será o mesmo. E enquanto a justiça decide sobre os bens, contratos e direitos, o julgamento popular, o mais implacável de todos, continua minuto a minuto nas redes sociais.